A igreja ainda sabe falar com a cidade? Missões urbanas é um assunto extremamente relevante e todo mundo fala sobre isso. Mas você já percebeu que a maioria das igrejas ainda age como se estivesse em um vilarejo do século XIX? Enquanto isso, as cidades mudaram, as pessoas mudaram, o mundo está mais rápido, mais conectado e, paradoxalmente, mais solitário. Se a igreja continuar usando os métodos de evangelismo de décadas atrás, vai continuar falando sozinho. A pergunta a ser feita é: como podemos tornar a missão urbana realmente eficaz hoje? Vamos sair do básico e olhar para estratégias que fazem sentido no mundo real. Primeiro, o evangelho na cidade é um desafio intercultural. Hoje, dentro das nossas cidades, vivemos entre muitas culturas. Missões urbanas não são apenas uma extensão do que já fazemos em bairros menores ou em cidades do interior. As grandes cidades são um mosaico de culturas. Religiões e etnias distintas convivem no mesmo ambiente e realidades econômicas também fazem parte dessa realidade. O evangelho precisa ser comunicado de forma que ressoe com toda essa diversidade e alcance a toda essa gama de pessoas. Aqui está o erro mais comum que as igrejas cometem. Tanto igrejas como missionários muitas vezes tentam impor um formato fixo de pregação que comunique salvação e esperança que imaginam funcione com todos e em todos os contextos. Porém, isso simplesmente não acontece. Jesus abordava e conversava com fariseus de um jeito, com samaritanos de outro, com pescadores de outro ainda mais. Então, por que abordamos e falamos com todos da mesma forma na maioria das vezes? Uma dica prática para que possamos pregar e evangelizar com zelo é participar de eventos culturais, conversar com os moradores, compreender a linguagem das ruas, do ambiente onde estamos. Isso não é modernismo, é estratégia missionária para alcançar essas pessoas. Para você, professor de EBD, peça aos alunos que estiverem participando da aula que assistam um vídeo curto de uma pregação clássica e tentem reescrevê-la de uma forma que ele possa compartilhar com alguém do seu ambiente urbano, um jovem de 18 anos ou um adulto pouco mais velho, e falar na linguagem deles, a fim de que eles compreendam e se conectem com o evangelho. O segundo ponto a ser avaliado é que o evangelho também deve estar presente na crise social que vivemos. Missão sem ação é apenas teoria. A cidade é um campo de batalhas sociais. Miséria, violência, desemprego, dependência química, uma infinidade de mazelas. Uma missão que ignora esses problemas é uma missão ineficaz. O evangelho que diz apenas Jesus te ama, mas não oferece nenhum suporte prático às pessoas que carecem de diversas necessidades, é um evangelho incompleto, porque o evangelho deve ser pregado a todo homem, em todo lugar, em todas as suas necessidades. E isso significa que a igreja precisa sair das quatro paredes. Muitas vezes as pessoas não vão entrar no templo para um culto, mas poderão entrar, por exemplo, para uma aula de jiu-jitsu. Podem encontrar Jesus em um abrigo, em um projeto social, em uma roda de conversa sobre saúde mental, que vai ser realizada às vezes dentro do templo ou em outro ambiente. Elas podem não ir no culto, mas irão onde as suas necessidades estão sendo atendidas. Portanto, procure promover esse tipo de trabalho dentro da igreja. Também, entidades de assistência social precisam receber visita e apoio dos cristãos para que ali possamos oferecer nossa ajuda e, com isso, impactar as pessoas com o evangelho. Não é sobre assistencialismo que eu estou falando. É sobre discipulado através do amor em ação. Um amor que não é apenas um manifesto no discurso, mas no dia a dia. Para a sua aula de escola bíblica dominical, você pode dividir a turma em grupos pequenos, caso ela tenha um tamanho para isso, ou propor a todos que criem um pequeno projeto social que possa ser aplicado na igreja local. Algo simples, executável, como um encontro semanal para escuta e aconselhamento, um bate-papo sobre algum assunto que envolve a sua comunidade. Isso, com certeza, vai gerar um grande retorno. E, por fim, terceiro tópico, a igreja deve estar presente também no digital. Você realmente está usando a internet para a glória de Deus? Se a sua igreja só usa as redes sociais para anunciar cultos, ainda ela não entendeu o potencial do digital.
A missão urbana não está limitada às ruas, ela também está nas telas. Enquanto estamos falando aqui, milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas estão buscando respostas no Google e no YouTube. Elas estão fazendo perguntas que a igreja pode responder, mas quem está lá para responder essas pessoas? Você está? Pense nisso. Uma dica prática é que você comece a produzir conteúdos relevantes em blogs, podcasts, vídeos curtos no seu Instagram, no seu Facebook, onde quer que seja, respondendo a dúvidas reais que as pessoas têm, podem estar levando para você. Ou falando do Evangelho, explicando um texto bíblico que você aprendeu no culto, na escola bíblica dominical, e você com certeza verá o impacto disso. Na aula de escola bíblica dominical, professor, peça aos alunos que criem uma série de 3 postagens para redes sociais sobre um tema bíblico de relevância urbana, como Jesus e a justiça social, ou fé e saúde mental, que inclusive será o tema da nossa revista no 3º trimestre. E isso com certeza trará grandes benefícios. Concluindo, missões urbanas não são sobre um método único, mas sim sobre um princípio bíblico, tornar-se tudo para com todos, para que de alguma forma possamos salvar alguns, como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Se queremos impactar a cidade, precisamos sair do formato tradicional, engessado, fixo, e aprender a falar a língua do nosso tempo, sem comprometer a mensagem imutável do Evangelho. A missão é dinâmica. Se não nos adaptarmos, seremos irrelevantes. E você, vai continuar fazendo a missão do mesmo jeito que sempre foi feita, ou está pronta a mudar para realmente impactar a cidade de verdade? Que Deus nos dê coragem para sermos a igreja que Ele deseja que sejamos para a glória de seu nome, onde realmente poderemos ser referencial e diferencial na vida de pessoas que tanto carecem de Jesus Cristo. Um forte abraço.